bem, estamos começando mais um painel político aqui pela Docton TV. Geralmente, às segundas-feiras, nós optamos por fazer o programa ao vivo, mas mais um feriado no calendário do brasileiro. Aliás, esse ano foram muitos os feriados e alguns ainda virão. Nesta segunda-feira, o programa tem uma série de entrevistas aqui, priorizando conversar com os veículos de comunicação, e você vai acompanhar uma conversa com o Alcides Leite Matos. Aliás, uma satisfação muito grande. Eu quero agradecer a presença do Alcides aqui, lá do Diário de Caratinga, o Diário de Caratinga que tem uma história fantástica com essa cidade, história essa que eu conheço uma parte, mas que eu quero ouvir da boca do Alcides. Nós vamos falar sobre política, nós vamos falar sobre esse cenário que começa a se desenhar para 2016, e o Alcides tem uma participação muito grande na política de Caratinga, como militante também, como articulador. A família tem uma importância muito grande para a política de Caratinga, e nós queremos aproveitar um pouco disso hoje aqui no painel político com essa conversa com o Alcides. A gente falava sobre a formação do Alcides e, além da formação, é claro que o que conta realmente é o currículo, é por onde as pessoas passaram e o que elas construíram. O Alcides passou pelo IEF, tem uma formação superior na área de agronomia e também na área de direito, é bacharel em direito, mas acaba militando muito e fortemente no jornalismo, principalmente no jornalismo político da nossa região. Alcides, falei pra caramba e agora quero desejar boas-vindas e te ouvir. Muito obrigado pela presença aqui. Na verdade, eu que agradeço, né, a TV Docton, esse convite de externar aqui umas opiniões e fazer esse bate-bola com vocês aqui, que eu acho que é salutar, né, na imprensa caratinguense, essa participação nossa, como também de vocês no Diário. Há sempre essa participação de ambos os lados e estamos aqui à disposição das suas perguntas e desse debate. Bacana, bacana. Alcides, vamos começar falando sobre o Diário, hoje simpaticamente e intimamente chamado de Diário, né? Porque a história começa com o Diário do Aço, em um período que aqui funcionava quase que como uma sucursal, e esse trabalho começou com a Veronice Maria, né? A Vera, uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar no Diário nessa época e foi muito feliz por lá. A Vera é uma grande amiga, a Cida, sua irmã também, que acredito está ainda na diretoria comercial do jornal, não é isso? Mas o jornal ganhou vida muito rapidamente, vida própria, eu diria, muito rapidamente. Como se deu esse processo, apesar de você ter entrado nele um pouco depois? Você pode nos contar, por favor? Na verdade, eu pude colaborar com o jornal a partir do momento que eu casei com a Vera, né? Uhum. Eu tinha minhas funções no IEF, mas nos momentos vagos, sempre ajudava meu pai na fazenda, né? Por ser engenheiro agrônomo, e também com a estrutura política que eu aprendi muito com meu pai, eu pude ajudar a Vera no jornal, né? Sempre participando das discussões políticas e participando, ajudando no editorial da parte política. Tá certo. Alcides, nós conversávamos, não vamos falar mais especificamente sobre o Diário, mas nós falávamos aqui sobre a comunicação, a força da comunicação em Caratinga. E é impossível trazer aqui um jornalista, um comunicador, e a gente não debater esse assunto. Nós temos, mesmo que isso pareça repetitivo, nós temos uma força de comunicação muito forte. E você me dizia aqui há pouco, em off, que mais do que por questões de formação cultural ou acadêmica, que seja, mais por força política, não é isso? É essa mesmo a sua opinião? Não, a gente acredita que a força da imprensa na região também se deve ao do amadurecimento político da região. Uhum. Caratinga, no passado, em décadas de 30, 40, né, ela teve muita força política, teve um amadurecimento com a participação de órgãos da imprensa naquela época, e hoje a gente percebe a força da imprensa local muito alinhado a uma tolerância, um amadurecimento da classe política caratinguense, que ouve a crítica da imprensa, trabalha naquilo e trabalha para melhorar a cidade, administrando, observando essa crítica do dia a dia, salutar. Então Caratinga cresce sem conflitos, com as críticas, com as oposições, com a administração, né? Então percebe-se que há um amadurecimento como não existe no interior de Minas, e Caratinga é palco dessa discussão, desse debate, que sempre é muito forte na cidade. Uhum.
O Diário está presente em outras cidades também, Manhuaçu, Teófilo Otoni, e você pode me dizer outras. E eu gostaria que você falasse para nós como que é essa relação da imprensa com o meio político nestas outras cidades, por favor. Não, a gente percebe que não tem um nível de amadurecimento igual tem em Caratinga. Aqui as forças políticas se degradeiam pelas suas posições, pelas suas ideias, a imprensa reporta, a imprensa convive no meio das forças políticas, interage, coloca suas opiniões, a cidade lê, confia na imprensa, né? E com isso a gente vai levando a característica que é da cidade. Em outras cidades há um conflito, a gente percebe que há um conflito entre o setor político com a imprensa, a gente percebe isso. Muitas das vezes, pela experiência que nós temos em Caratinga, a gente consegue transitar e evoluir nesse sentido. Mas em nenhuma das duas cidades a gente percebeu ainda o grau de amadurecimento político na relação com a imprensa como há em Caratinga. Correto. E você me dizia também que a imprensa faz em Caratinga um papel muito claro de reportar, de transmitir os anseios da sociedade. A imprensa em Caratinga, ela tem o hábito sempre de reportar o interesse popular, de ouvir com enquete, seja com pesquisa, seja ouvindo opiniões. É isso que você defende? Você acha que é isso mesmo que deve ser? Eu percebo. Mais do que ideal político próprio, o ideal de algum grupo específico, mas o que realmente é o anseio da sociedade. Esse é um desafio, seria? Não, eu acho que eu percebo que a imprensa cumpre muito bem seu papel em Caratinga. Ela contribui para o debate e o debate faz construir uma cidade com uma visão mais desenvolvimentista. Eu acho que as autoridades, não só políticas, mas as autoridades constituídas, elas têm a preocupação com a opinião, porque sabe que a imprensa busca o debate e cobra. Então, isso é a força do quarto poder, que é a imprensa. Que é a imprensa. Alcides, e a gente observa isso na preocupação, por exemplo, da Polícia Civil de Caratinga, da Polícia Militar em atender a um chamado. Nós observamos muito bem que a relação da imprensa, do seu repórter lá, do nosso repórter aqui, com praça, seja com soldado, seja com coisa, eles têm a preocupação de se comunicar com a sociedade. Isso é mais comum aqui do que se observa em outras cidades do mesmo porte de Caratinga, você acha? Não, eu acho que... Só não estou falando da polícia, mas eu estou falando de todos os órgãos, tá? A Caratinga, com essa força da imprensa, faz com que as instituições amadurecem nas suas relações, né, com essas relações com a imprensa, essas relações institucionais. Então, a imprensa contribui com esses órgãos, esses organismos, né, e ao mesmo tempo eles também contribuem trazendo informação. Isso vai amadurecendo esse casamento, entendeu? E faz com que a cidade seja uma cidade mais transparente, mesmo com os problemas que são peculiares de uma cidade do interior, mas em virtude do trabalho da imprensa, na relação com as instituições políticas, oficiais, né, faz com que as coisas evoluem. Não, é verdade, verdade. Bom, e nós estamos falando dessa relação da imprensa, eu quero falar um pouco mais sobre o Diário. Você estava me dizendo de 12 ou mais páginas por dia. É muito conteúdo que vocês geram todos os dias e nós vamos mostrar o site aqui. Hoje quero falar contigo também sobre a comunicação pela internet, mas todo esse conteúdo, como chegar a todo esse conteúdo? Qual que é a estrutura necessária para chegar a todo esse conteúdo que vocês geram lá? Na verdade, há 20 anos atrás, quando a Vera, minha esposa, me contou, que o desafio de 20 anos atrás era ter numa cidade de pequeno porte, igual Caratinga, foi a primeira cidade do porte de Caratinga a ter um jornal diário no interior, ter esse conteúdo para preencher essa quantidade de páginas. Era um desafio da época que hoje, graças ao trabalho que a imprensa fez na cidade, nessa interlocução com as instituições, com a sociedade, com os nossos informantes, com a classe intelectual, com as duas universidades, entendeu? Isso tornou-se um trabalho mais fácil, porém não menos árduo, porque a comunicação ela é muito dinâmica e hoje, advindo da internet, né, da rapidez da comunicação, torna-se um desafio diário de ser um jornal diário. Bom, já que a gente entrou nesse assunto de internet e da comunicação rápida nas redes sociais,
gera-se informação a todo momento. Eu estou muito assustado, inclusive, que o WhatsApp seria para uma comunicação entre duas pessoas, rápida, de mensagem, mas os grupos hoje no WhatsApp, eles geram informação a todo momento, como se fosse ali realmente um espaço para se gerar conteúdo. Mas, na verdade, um conteúdo sem nenhum filtro, sem nenhum perfil editorial, sem nenhuma checagem de fontes, né? Então, eu gostaria de te perguntar se a sua opinião é que o jornalismo formal ele vai continuar tendo a sua importância pela verificação e pela responsabilidade que ele tem com a sociedade de entregar a notícia checada e com a linha editorial que vai de encontro com os anseios da comunidade. Não sei se eu consegui que você entenda, mas é esse o papel hoje dos órgãos formais de imprensa? Eu acho que toda imprensa, com o advento da internet, ela passa por novos desafios. E talvez daqui 5 anos, 10 anos, nós teremos outros desafios que a gente não conhece e não percebe no momento de hoje. Mas desafios são feitos para a gente transponder. Então a gente não pode ficar parado. O jornal tem esses desafios. Vejo que o WhatsApp, Facebook, tudo isso vem para contribuir. O diferencial do jornal que ele desacelera um pouquinho a oportunidade de você estar com essa comunicação. O WhatsApp é muito rápido, o Facebook às vezes é muito rápido, e o jornal te dá um momento único de você, ao sentar, ler. É uma coisa que vem até da tradição da nossa cidade, que é uma cidade que lê muito jornal, a tradição das pessoas de sentar, um dia tomar um café da manhã, ler um jornal, entendeu? Isso faz parte de como saborear um café, também saborear uma informação. Então, o ser humano, ele quer saber das coisas rápidas, mas também ele gosta da coisa, aquela coisa bem trabalhada, aquela coisa tradicional, aquela coisa que tem sabor. E o jornal tem sabor na informação, coisa que aí outras mídias pode ter da sua forma, da sua maneira, um outro tipo de sabor. Não, mas eu entendi perfeitamente. Eu acho que um pouco do que o Alcides está dizendo aqui é aquela tradição que inclusive vai de encontro com o problema que se encontra os grandes jornais, os jornais de circulação nacional, e até jornais de circulação menor, como o Estado de Minas, por exemplo, que é uma grande empresa com um custo altíssimo, com um parque gráfico gigantesco. Eu tive a oportunidade de conversar lá no Diário Associados recente, e eles estão com um problemão sem saber o que fazer com toda aquela estrutura. Mas aí nós estamos falando de uma mídia de massa. Minha opinião, tá, Alcides, eu gostaria de te ouvir depois. Quando você vem para o interior, você tem uma outra característica, você tem uma característica bem próxima do que você está falando, da tradição. De ouvir, deixa eu checar a opinião ou o que está dizendo o Diário de Caratinga, ou então vou ligar lá na Docton TV, porque tem lá uma linha editorial mais apurada, deixa eu ver o que está dizendo lá na Docton TV. É mais ou menos isso que você está dizendo. Aqui no interior, a força da mídia, da grande mídia ou da mídia rápida, digamos assim, ela vai chegar com um delay, ela vai chegar um pouco mais atrasada? Você falou, na minha visão, você falou as duas coisas, mas eu quero que separá-las. Existe um jornal, o gosto de ler. É aquela coisa tradicional de você sentar amanhã, tomar um café, ler um jornal, saber essa informação, checar essa informação. Isso é um sabor. É como você hoje tem um aparelho de cortar cabelo na sua casa, mas tem muita gente que gosta de ir no barbeiro, cortar o cabelo e bater o papo lá. Entendeu? Tem muita gente ainda que gosta de sexta-feira à tarde tomar uma cervejinha, mesmo sabendo que tem cerveja na geladeira da casa dele. Então o jornal tem essa peculiaridade. A outra coisa que eu quero separar é o seguinte: a mídia estadual, a mídia nacional e a mídia internacional, ela é muito lida na internet, porque essa informação está disponível na internet. Agora, a internet, as grandes blogs da internet, o UOL, o UAI, entre outros, eles não conseguem descer ao nível da mídia regional. Aí não. Aí é o Diário, é a Docton TV, é os outros órgãos de imprensa que pega a informação do nosso Caratinga, da nossa região e traz, né, para os nossos leitores aqui a nossa peculiaridade, nosso jeito de ser caratinguense, de fazer Caratinga ficar uma cidade gostosa. Hoje, por exemplo, nós temos um exemplo, que é a edição do Diário, falando sobre os 40 anos de Araraquara Alegre. Nós vamos mostrar aqui, inclusive. Entendeu? Mas pode continuar, por favor. Então, isso é uma coisa peculiar nossa. Você não vai encontrar isso na internet. Você não vai buscar num grande site. Isso é coisa do Caratinga. É saber uma história de um grupo de amigos
que na década de 70, né, no mimeógrafo escolar, fez o primeiro revistinha escolar lá com Camilin e sua turma, o Jararaca Alegre. E daquele mimeógrafo, daqueles contos da década de 70, festas, carnavais de 80, encontros de famílias, como acontecia em Caratinga, isso é uma coisa que era nossa, hoje está se fazendo 40 anos. Vai ter uma festa, hoje, essa semana passada, na quarta-feira, vai ter uma festa, né? E a gente trabalha tudo nisso aí nessa edição do Jararaca Alegre. Parabéns o Camilin, mas é uma coisa nossa. Isso nós conseguimos. É um exemplo claro, acho que a edição deste dia que nós estamos gravando aqui é uma representação muito clara do papel da comunicação local, do papel da comunicação regional, que é transmitir os seus valores locais, transmitir a sua arte, a sua cultura local. Se empolga a gente, inclusive, falar disso, porque realmente é algo que não é comum nas outras cidades do Porto de Caratinga, né? É nós valorizando os nossos talentos. Verdade. Bom, já foi chamada a atenção ao nosso tempo, nós vamos fazer um intervalo bem curto e continuar a conversa aqui com o Alcides Leite de Matos, falando sobre o Diário de Caratinga, falando sobre a política da nossa cidade e no próximo bloco um pouco mais sobre o cenário político para 2016 nas eleições municipais. O intervalo é curto, nós voltamos já já com o painel político aqui pela Docton TV. Estamos de volta com o painel político aqui pela Docton TV e hoje conversando com o Alcides Leite de Matos. O Alcides está nos ajudando a entender um pouco do cenário político de Caratinga, mas na verdade até agora no programa nós falamos mesmo do Diário de Caratinga, onde o Alcides ele gosta de dizer que contribui. É isso mesmo, Alcides? Você contribui com o jornal, mas o cargo de direção é da Veronice. Sem dúvida, ela que ela pioneira no jornal, ela é a diretora-presidente, ela que coordena e a palavra final é dela. A gente, como marido, a gente ajuda, né, naquilo que é possível, naquilo que ela demanda, né? Correto. Antes da gente entrar um pouco mais na questão política, eu queria te perguntar, na verdade era uma pergunta até para o bloco anterior, mas o que vende mais? Hoje a questão não é vender jornal, mas no sentido de vender até publicidade. O que vende mais, Alcides, no jornal? Polícia, social, política? Diz que polícia vende muito, mas a sua opinião, o que vende mais no jornal? Infelizmente, ainda são as questões ligadas à polícia. Isso a gente percebe pelo volume da demanda nas bancas, que quando sai notícias de polícia... a tragédia ainda... E você diz infelizmente por quê? Porque realmente a formação da nossa sociedade deveria ser por outros interesses além da questão da violência, não é isso? Não, eu acho que eu queria ter... A gente deveria ter o talento de, com as notícias boas, conseguir chamar mais atenção. Quando eu falo infelizmente, porque isso, na verdade, não acontece. A curiosidade do leitor, da grande parte, não é da maioria, a gente fica preocupado em ver esses acidentes, esses problemas de tráfico de droga, essas coisas que às vezes nos entristecem. Mas como ossos do ofício, a gente tem que publicar e levar essa notícia ao público em geral. Correto. E de qualquer forma, o que nós dissemos no primeiro bloco, inclusive, é que a imprensa acaba trabalhando em função do interesse da sociedade. Se existe interesse nesse tipo de informação, ela precisa ser reportada. Eu acho que é mais ou menos assim, né, Alcides? Sem dúvida. Bom, vamos então falar um pouco sobre o cenário político de Caratinga. Eu acho que nesse momento, apesar de eu pessoalmente achar que está um pouco cedo para as eleições de 2016, muita coisa já está acontecendo no cenário político da nossa cidade. Nós podemos talvez começar por um ponto específico, que é a tentativa de alguns políticos de conseguir liminares, conseguir condições jurídicas, legais, para disputar o pleito do ano que vem. Aí eu estou falando de Hernani Campos Porto, o próprio João Bosco Pessini, que se discute elegível ou não e até o próprio Marco Antônio também, que precisa chegar até o final, ou início, melhor dizendo, até o momento de fechar quem realmente vai disputar em condições jurídicas, legais, para poder disputar. Você enxerga da mesma forma? Eu dizia que isso aqui de uma forma assim preocupante, inclusive. Será que é isso mesmo? Nós teremos um pleito com políticos que precisam recorrer à justiça, a manobras jurídicas para disputar as eleições? É isso ou eu estou meio trágico no negócio? Eu acho que isso faz parte da regra do jogo. Entendeu? Se tem uma lei eleitoral a ser cumprida, né?
essa lei eleitoral é uma lei do momento político que vive o Brasil, após a Constituição de 88. É a regra do jogo. Algumas alterações recentes, né, inclusive. Algumas alterações que eu achei que não foi muito significativa, sim, né? Que não contribuiu muita coisa para o processo eleitoral. Né? Pelo anseio até da sociedade, a contribuição foi muito pequena, foi mais do interesse político da classe política. Mas eu acredito que isso faz parte do jogo, liminar e tal. Estou vendo que faz parte do jogo, cada um se defende da forma que acha que convém, e eu vejo que os candidatos do ano que vem não estão parecendo que vai ser muito alterado, não. Vai ser isso que estão apresentando. Vejo dessa forma, hoje. Eu ia te perguntar, não, justamente isso, se esses novos nomes que acabam surgindo e o que você tem observado também, eu sei que você é um observador e você tem muitas fontes e discute muito sobre isso, em relação a esses nomes, mas você não vê realmente muitos nomes com possibilidades, nomes novos com possibilidades. Nós vamos possivelmente ficar
De volta para este último bloco aqui do painel político e hoje nós estamos conversando com o Alcides Leite de Matos, falando sobre política, falando sobre o desenvolvimento de Caratinga, sobre a nossa economia. E agora vamos falar sim sobre política partidária. Já começam as movimentações e, Alcides, a gente já começa a ouvir alguns nomes, inclusive recebemos aqui no programa o Odiel de Souza, que colocou o seu nome à disposição. O PMDB está se movimentando bastante, principalmente a partir daquela grande reunião que aconteceu, uma reunião regional do PMDB aqui em Caratinga, onde conseguiram reunir representantes do governo do estado e já disseram ali, Mauro Lopes fez questão de dizer que o PMDB teria candidato próprio em Caratinga. O que você observa desse cenário? Claro que está muito cedo e não necessariamente o PMDB terá um candidato próprio, mas a partir do momento que você ouve o nome do Odiel, é até para fortalecer esse discurso do PMDB, será? Não, eu acho que o Odiel é um nome já muito testado na política de Caratinga. O Odiel já foi presidente da Câmara, já foi vereador, foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito, como está sendo vice-prefeito, foi chefe de gabinete, secretário de Agricultura e demais. Então todo mundo conhece o Odiel, já sabe qual é o caminho do Odiel. E ele, percebendo da oportunidade que ele tem dentro do PMDB hoje como vice-prefeito, que é a maior liderança local dentro do PMDB, ele aproximou do deputado Mauro Lopes, que é a maior força política hoje da região, né? E tentando um sonho antigo dele de ser o prefeito. Correto. Isso, eu acho que ele está no maior partido, o partido que tem 2 deputados, o federal e o presidente da Assembleia. É muito cedo para você. Ele não acaba se queimando um pouco numa situação dessa? Mas eu acho que o Odiel é um cara muito tranquilo em relação do jeito dele, entendeu? Ele não está preocupado com queimar, não. É um cara que já foi testado nas urnas, né? Já tem mais de 30 anos de militância política. Que ele não está preocupado com isso, não. Se a campanha fosse hoje, se começasse hoje, o Odiel começaria com, não sei, 8, 10 mil votos? Você acredita nisso? Não, eu acho que eu não vou por aí, não. Porque o Odiel já foi testado politicamente, a gente sabe